Amém, queridos? Diga assim: eu sou forte no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. Diga: eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. Amém, queridos? E aí nós vamos falar hoje sobre amizade, uma chave poderosa para a gente vencer. É ou não é, queridos? Amizade é uma chave poderosa para a gente vencer. E aí nós vamos aprender aqui nessa palavra, nesse pequeno estudo aqui, como fazer amigos e influenciar pessoas no propósito de Deus. João 15:15. Peço para colocar o primeiro slide aí, primeira tela. Ele diz aí, como fazer amigos e influenciar pessoas. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Jesus está dizendo, eu não chamo vocês de servo, eu estou chamando vocês de amigos. Porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. João 15:15. Queridos, a grande marca de um verdadeiro filho de Deus é o amor. Amém, queridos? Mas o que tem de crente chato, julgador, criticador, que ele faz inimizade com todo mundo, que ele está na igreja, sai da igreja igual Satanás, brigando com Deus e o mundo. É ou não é verdade, queridos? E aí, isso não é você, não sou eu. Diga: eu sou filho de Deus. E Jesus, ele está dizendo, eu não quero servos, eu quero amigos. Sabe por quê, queridos? Porque ele não quer ninguém fazendo por obrigação, né? O escravo, ele só faz o que manda. Nesse contexto aí era escravidão, era dono. Eu quero que vocês sejam meus amigos, que vocês interajam comigo, que vocês utilizem toda o potencial criativo que eu depositei dentro de vocês. Vocês podem. E aí, lá em Gênesis 15 também, Deus chama Abraão, meu amigo. Abraão, meu amigo. Já pensou? Agora Jesus está dizendo assim para os discípulos: vocês são meus amigos. Eu vou dizer uma coisa: o servo não sabe o que o seu senhor faz, ele só dá ordem e faz. E Jesus, ele não quer que eu seja um escravo tolhido na minha criatividade. Ele quer que eu seja um filho, e ele quer usar a minha criatividade. Amém, queridos? A minha forma de interpretar as coisas, o mundo. E aí, olha o que Abraão está lá, e Deus vem dizer: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E aí Abraão diz: Senhor, não faz isso, Senhor. Se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir no meio dos ímpios os 50 justos? E Abraão começa a interagir com Deus. É ou não é, queridos? E aí Deus não tem 50. O negócio estava feio lá, né? E aí ele vai resumindo. Mas nós vamos aprender aqui algumas lições. Eu vou pedir que coloque aí. Eu não sei se eu vou ter tempo para falar dos 4 aprendizados de como eu fazer amigos. Primeiro, técnicas fundamentais para lidar com as pessoas. Que eu ia ver aqui no YouTube, mas técnicas fundamentais para lidar com as pessoas. Como fazer com que as pessoas gostem de você. Quem quer aprender a fazer com que as pessoas gostem de você? Amém, queridos? Quem quer aprender a lidar com as pessoas? E aí também como convencer as pessoas. A gente, né? Cara, como é que eu faço para essa pessoa entender que eu quero o bem dela? Meu Deus do céu, me ajuda. E aí, como gerar mudanças significativas em outras pessoas. Então, em primeiro lugar aqui, queridos,
nós vamos destacar aqui como lidar com as pessoas. Irmãos, isso aqui é algo poderoso que vai te ajudar a vencer. Às vezes as pessoas não conseguem uma colocação no emprego porque elas não conseguem fazer amigos. Não é mesmo, querido? O cara não consegue uma colocação ali no mercado de trabalho, o cara não consegue desenvolver o seu negócio porque ele não sabe fazer amigos. É ou não é, queridos? E no nosso contexto espiritual aqui, a gente não vai conseguir ser relevante na nossa comunidade aqui, no nosso contexto de igreja local, se a gente não souber fazer amigos. A gente não vai conseguir ter uma vida familiar saudável se a gente não souber desenvolver, apesar de ter ali papéis tradicionais, familiares, pai e mãe, o cônjuge, né? Ali o relacionamento com o cônjuge, mas eu sou amigo da minha esposa. Não é, queridos? A nossa natureza é assim, de detonar, de machucar, de maltratar, mas não é não, irmão. Nossa natureza é de fazer amigos, é de investir nas pessoas, é de saber afirmar as pessoas, amém, queridos? Você vai ser uma pessoa que nem aquele piloto, você vai olhar para as pessoas, ainda que elas errem, você vai investir e vai dizer, você é uma pessoa que eu confio, e eu acredito que você não fez intencionalmente, e eu quero dizer que eu estou contigo, eu confio em ti, vai lá que tu vai fazer melhor. Você pode dar um aplauso ao Senhor, você vai saber, sabe? Aquela pessoa vai se tornar a pessoa mais leal e vai fazer mais dedicado. Outra situação que é interessante, queridos, um outro exemplo de como ser uma pessoa que trata, deixa eu ler aqui as dicas, eu vou fazendo esses exemplos, sabe, fazer elogios. Segundo lugar, primeiro lugar, não criticar ninguém diretamente e de maneira rude. Irmãos, criticar qualquer um faz. Grandeza é a gente olhar para a pessoa e extrair dela a joia que ela é. Amém? Diga para o seu irmão, a partir de hoje, nós vamos olhar para as pessoas que são pedras brutas e nós vamos tirar o brilho delas, amém? E elas vão começar a se enxergar como realmente elas são, como a pedra da coroa da criação de Deus, amém? E aí você vai se tornar essa joia poderosa. Você vai olhar para as pessoas no seu trabalho, você vai ser a pessoa mais querida, mais benquista de qualquer ambiente, na tua família, no teu lar, você vai ser a pessoa mais influenciadora, mais cheia de amigos, amém? E aí, queridos, olha só, não criticar. Diga, criticar é fácil. Apontar defeitos e erros, qualquer um faz. Agora, a pessoa que sabe fazer amigo, que sabe influenciar no reino de Deus, é aquela que começa a fazer as pessoas encontrarem o seu verdadeiro valor, amém? Segundo lugar, fazer elogios sinceros quando puder, amém? Elogio sincero. Terceiro lugar, buscar entender o objetivo das pessoas antes de tentar convencê-las de algo. A gente tem que buscar entender as pessoas, irmãos. A gente é muito cheio de si mesmo. Não, porque a pessoa tem que me compreender, a pessoa tem que me entender. Tu tem que entender o que eu penso, o que eu quero, como eu quero. A gente não é assim, irmãos. Mas quando a gente vira o jogo, não, eu quero entender essa pessoa, o que ela sente, o que ela pensa, a gente começa a ser um fazedor de amigos como Jesus, amém? E aí, queridos, vi aí, não sei se o Davi já voltou lá, eu apaguei minha tela aqui. Segundo lugar, vamos segundo, né? Quantos estão sendo abençoados nessa palavra, irmãos? Eu poderia chegar aqui e falar uma palavra, e tudo isso que eu estou ensinando para vocês aqui é uma reciclagem para mim. É isso que eu tenho utilizado na minha vida e que tem funcionado. Então, se você quer ser uma pessoa querida, o mais importante é você criar conexões genuínas. É você ter um coração aberto para novos relacionamentos. Eu vou me conectar com novas pessoas. Eu vou sair do meu mundinho aqui e vou me abrir para novas conexões, amém? Vou abrir meu coração,
Porque às vezes a gente quer fazer amigos, mas a gente fica fechado no nosso mundinho, a gente é desconfiado, a gente não consegue, a gente não acredita mais em ninguém, é ou não é, queridos? E a gente fica ali se defendendo e não sai daquela... E quando a gente era do mundo, a gente tinha uns grupos, né, de interesse ali. É o pessoal que gostava da onda, mas estava ali junto, e todo mundo lascado, mas sorrindo. E aí, cada um tinha o seu nicho. Às vezes a gente converte, irmão, a gente não fala mais com ninguém. É ou não é, queridos? A gente se isola. É só no nosso guetinho religioso, mas Deus nos colocou nesse mundo para a gente ser luz e sal. A gente tem que influenciar, a gente tem que se abrir e fazer amigos. E aí, como que eu vou fazer isso? Você tem que ter... Vou falar aqui mais algumas dicas. Primeiro, como fazer com que as pessoas gostem de mim? Em primeiro lugar, mostre real interesse pela vida das pessoas. Um certo líder, ele ia e abastecer. Quantos abastecem no mesmo posto de gasolina? A gente às vezes, né, cria esse hábito. Ainda mais que agora qualquer mudança, né, detona a bomba. E aí ele abastecia lá naquele posto de gasolina as vezes que ele precisava de combustível. E tal, o atendimento normal, básico, aquele atendimento básico, né, de posto de gasolina. Só que um dia ele resolveu se interessar por um frentista. E aí ele parou o carro dele, olhou para o nome do frentista e disse assim, ó, ei, José Francisco, obrigado, porque há tantos anos eu venho aqui, você tem abastecido meu carro, cuidado de mim, e eu quero te agradecer. Rapaz, são pessoas que às vezes são invisíveis, é ou não é? A partir daquele dia, queridos, esse líder que ensina as pessoas a fazerem amigos, ele disse que o atendimento dele naquele posto pelo José Francisco, que é um nome fictício, aqui, só para exemplificar, foi VIP. O cara encheu o pneu dele, o cara, meu irmão, ele começou a ser, sabe, o atendimento mudou. Mas por quê? Porque num dia ele olhou para o frentista e se interessou por ele. Simplesmente olhou para ele e falou o nome dele. A partir daquele trabalho dele. Amém, queridos? Líder. Coisas simples, mas que vão impactar poderosamente a nossa forma de tratar as pessoas, e automaticamente nós vamos ser tratados como príncipes. É ou não é? Voltou, né? Glória a Deus. Eu não sei se eu perdi, mas... Então, é o segundo lugar aqui, a segunda dica. Quer fazer com que as pessoas gostem de você? Saiba usar o nome das pessoas. É outra coisa que é interessante, que é importante, né? E tem tanta gente aqui que por exemplo, hoje está aqui a minha mãe. Mamãe sempre assistia aqui no YouTube, né? E hoje ela está ali atrás com a Esther, Helena, minha mãe. Lhe amo, mãe. Amém? Está aqui atrás, está escondidinha ali, mas... E está o Adarias, a Paula, né? São pessoas que já congregaram aqui, são muito queridas. Está a irmã, da irmã Gracilene, que eu não consegui decorar o nome, mas eu já vi ela algumas vezes, né? Mas qual é o nome? Graciete, e a outra? Alda. A Alda e a Graciete, né? E o filho Adarias e a Paula, né? Não está aí, eu acho que subiu, né? Mas, queridos, tem mais alguém que está aqui que não costuma estar? Nossa irmã ali que está com a Cristina, que já veio algumas vezes aqui, mas eu também vou pecar aqui. Qual é o nome? A dona Josefa, né? E isso, queridos, vocês são bênçãos, vocês são preciosos, amém? Mas se interessar pelas pessoas, amém? Chamar pelo nome. Todo ser humano, quando ele é reconhecido, que você chama a pessoa pelo nome, ela começa a se sentir
prestigiada. É ou não é, queridos? E aí o relógio está correndo aqui. Irmãos, terceira dica para as pessoas gostarem de você: encorajar as pessoas a falarem sobre elas, ao invés de sair falando sobre você. Você quer que as pessoas gostem de você? Comece a encorajar elas. Isso é uma técnica que eu uso já, meu irmão, desde que eu comecei a servir no reino de Deus. Eu começo a encorajar no sentido de que, meu irmão, se a pessoa é casada, como é que foi o teu casamento? Como é que vocês se conheceram? Aí eu vou para o trabalho dela, eu tento encorajar ela a falar o que ela é, quem ela é, como é que tu chegou nessa tua profissão, nesse teu empreendimento, como é que, conta aí a tua história para mim. E eu começo a ouvir, em vez de eu sair falando, mas eu tenho que lutar contra mim mesmo, sabia, irmãos? Que às vezes eu quero só falar, que a pessoa me ouça, é ou não é? É a minha vida, olha porque eu faço isso, eu faço aquilo outro, e acaba que fica uma pessoa chata, em si mesmada, que só fala de si. É ou não é, queridos? Pô, esse cara aí só quer ser ouvido, não me dá nem um minuto, nem uma parte de 20 segundos. Então, você quer que as pessoas gostem de você? Encoraje elas a falar sobre elas mesmas, porque elas têm muita coisa para falar. Às vezes eu vou para visitas ou para algum atendimento, já atendi algumas pessoas aqui, e eu fico ali 2 horas, quando eu vejo 3 horas, só ouvindo, e no final eu venho com uma palavra objetiva, e digo, meu irmão, Deus vai te abençoar nessa área. E a pessoa parece assim que eu fiz um bocado de coisa, eu só fiz. Tem uma hora que tem que concluir, né? Aí a gente conclui. Mas por quê? Porque as pessoas que você ouve, elas vão te considerar. Amém? Elas vão dizer, pô, essa pessoa aí me considera. Ela dedicou o tempo dela, ela dedicou a energia dela para me ouvir. Então ela me considera. E agora, meu amigo, o que você falar no coração dela vai ter peso. É ou não é, queridos? Vai ter peso. Agora, se eu só falo de mim, e quando eu vejo esse cara aí, não estou nem aí, ele não ouve ninguém. E aí, quarto lugar, entenda quais são os maiores interesses da outra pessoa e buscar maneiras de interagir dentro disso, né? Isso aqui de maneira clara, né? Você tem que entender o que é interessante para aquela pessoa, e dentro daquele interesse dela, da profissão dela, da família dela, do que é importante para ela, tu começa a interagir dentro daquele universo. Amém, queridos? Isso vai fazer com que você seja uma pessoa que as pessoas gostem de estar. Começa a apreciar o que ela aprecia. Amém? Ela gosta. Você começa na tua conversa, já vai de maneira indireta. O que tu faz? O que tu gosta? Como é que tá? O que tu tá realizando aí na tua? Qual é o teu hobby? Entendeu, queridos? O que tu gosta de fazer nas horas vagas? Entender o universo dela, rapaz. Alguma coisa você vai ter para interagir com ela. Em quarto lugar, né? Entender quais são os interesses da outra pessoa e buscar maneiras de interagir dentro disso. Quinto lugar, fazer com que todos ao seu redor se sintam importantes e únicos. Irmãos, olha aqui para mim, isso aqui é poderoso. Toda pessoa que encostar em você, você vai fazer essa pessoa se sentir importante e única. Você vai dar atenção para ela. Hoje ninguém dá atenção para ninguém. Hoje a guerra é pela retenção de atenção. Está todo mundo controlado e dominado por isso aqui. Há uma guerra aqui de aplicativos viciantes, que as pessoas estão dominadas pela internet. A gente vai lanchar para tentar conversar. Se não vigiar, está cada um no seu celular. É ou não é? E quando você hoje
Olha para o olho de uma pessoa e diz: meu irmão, como é que você está? E aí me conta aí quantas bênçãos. Eu chego logo assim: quantas bênçãos? E aí ele, rapaz, ele está até atribulado. Ele começa, vai lá na memória dele: deixa eu ver que eu devo ter alguma bênção. E aí ele vai e acha uma bênção escondida lá. Ou se ele está na luta, ele já: meu irmão, o negócio está feio para mim. Ó. Mas feio em quê, meu irmão? Me conte aí. Eu já contei isso aqui, mas vale a pena dizer de novo. Diz que tinha um homem mais sábio do mundo, e o segundo homem mais sábio do mundo. Isso é interessantíssimo, olha aqui. Aí o homem, segundo lugar, que foi o segundo homem mais sábio do mundo, foi lá, e aí ele foi discursar nesse, e quando ele falava, todo mundo se sentia assim, cara, a oratória dele, a eloquência dele, as pessoas ficavam impressionadas de tamanha habilidade dele, elas se sentiam pequenininhas, apequenadas, tamanha era a sabedoria, a eloquência dele, a retórica dele muito poderosa. E aí veio o homem mais sábio do mundo depois, e o homem simples, com uma fala singela, mas que fazia todo mundo se sentir grande, que despertava a grandeza das pessoas. E aí está a diferença do homem mais sábio do mundo. Sabe quem é o mais sábio, irmãos? É aquele que faz as pessoas se sentirem grandes, não é aquele que se engrandece. Amém, queridos? Olhe para o seu irmão e você quer ser a pessoa que todos gostam. Faça as pessoas se sentirem bem maiores do que elas. Sabe, irmãos, eu vou te falar uma coisa aqui, vou abrir um parênteses. Até dentro da igreja, eu falei outro dia com o pastor Érico, o pastor Xavier mesmo. A gente ainda vem com aquela cultura da Idade Média. É todo mundo com medo. A era das trevas, do castigo, do juízo, cheio de culpa. Por isso é tanta culpa introjetada que as pessoas se distanciam de Deus, que elas acham que é impossível. E é impossível mesmo, irmão. Só a obra de Jesus que nos atrai para esse lugar de intimidade. E aí você fica nesse lugar, não porque você merece ou não, ou você vai fazer alguma coisa, porque eu estou aqui pregando, e porque eu estou aqui com um blazerzinho e tal, e falo aqui, não, mas eu estou aqui para destruir aquela mentira de Satanás que na minha infância, na minha adolescência, até 16 anos ele dizia: tu não presta, tu não vale nada. Quem ouviu essa vozinha? Tu não vai ter nada, tu não vai ser nada, tu não vai ter família, tu não presta, tu não... E as pessoas estão assim. E quando vem alguém e diz: tu presta mesmo, tu dá conta, tu é forte, tu é vencedor. Amém? A gente que está bem acha que isso é pouco, mas tem gente, irmão, que está tão oprimido. E aí, queridos, como você vai fazer isso? Diga: eu preciso ser um canal do amor de Deus. Aonde você chegar, diga assim: aonde eu chegar, lá na minha casa, vai jorrar a vida de Deus dos meus lábios. Oh, o Espírito Santo está na tua vida. Tem gente que amaldiçoa a sua família, irmãos. Chama de Satanás. Tem ou não tem, irmãos? Que ele entrega a família dele para o diabo. Aí tu tá com o cão no couro. Aí tem gente que chega no trabalho e diz: esse trabalho aqui é uma desgraça, isso aqui é o inferno. Ele mesmo está destruindo a própria vida, né? Quem quer ganhar a vida e viver longos dias e bons dias sobre a terra, refreia a sua língua de falar dolosamente. Sabe o que é dolosamente? Com maldade. Amaldiçoar é falar mal. E Deus está te levantando como um amigo de Deus, amém? Para falar as palavras, os oráculos de Deus, que vai jorrar a vida de Deus. Não pode jorrar de uma fonte água boa e água amarga. Diga: da minha fonte vai jorrar a vida de Deus, vai jorrar poder do Espírito Santo.
minha família é abençoada, minha casa é pedacinho do céu, meu lar é cheio de anjos de Deus, trazendo provisões e curas e milagres, amém? Meu trabalho é um trabalho abençoado, meu trabalho é um sucesso. Levante a sua mão agora em nome de Jesus e diga: Senhor, eu cancelo, eu neutralizo toda palavra de automaldição, de falar mal de mim mesmo, de falar mal dos meus familiares, de falar mal do meu emprego, do meu trabalho, do meu empreendimento. Declaro: eu cancelo agora toda palavra má que saiu da minha boca ou que saiu da boca de terceiros, e eu libero agora a palavra de vida que quebra a palavra de morte. Eu declaro sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre tudo que é meu, a bênção do Senhor é maior do que qualquer maldição. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aonde você chegar, as pessoas vão ser abençoadas. E aí, queridos, vamos terminar aqui. Eu vou só pontuar, não vou comentar. Como convencer as pessoas? Terceiro lugar, como convencer as pessoas? Você sabia que para conseguir persuadir as pessoas, do seu ponto de vista, que a gente tem um ponto de vista, a gente não tem a vista toda, né? Do seu ponto de vista, você precisa aprender aqui. Eu vou só ler as dicas. Aprenda, em primeiro lugar, para convencer as pessoas, aprenda que você dificilmente vai convencer, alguém durante uma discussão. Se tu elevar teu tom de voz, já era. Ninguém é convencido através de imposição. Amém, queridos? Ai, porque tem que ser? Já perdeu. Aquela pessoa já fechou o coração, já está toda. Deus abençoe. Deus abençoe, mano. Segundo lugar, tente ver pontos de conciliação e exponha as suas ideias de maneira educada. Eu tenho dificuldade, irmão. A minha mulher diz: tu está brigando. Eu não estou, pelo amor de Deus, meu tom de voz é alto. Meu tom de voz é alto, mas eu tenho que baixar esse tom, meu irmão. Eu não estou brigando, eu digo: não estou. Aí eu estou tentando baixar meu tom de voz, que às vezes até o tom de voz bloqueia. É ou não é, queridos? Ai, mas eu só sei falar gritando. Dá um jeito de abaixar esse volume. Ah, que não abaixa esse volume. E aí, onde que eu estava? Terceiro lugar, escuta, essa aqui é muita onda, ó. Mesmo assim, não espere uma mudança do ponto de vista do seu amigo naquele momento. Mesmo assim, ainda seja flexível. Mesmo sendo educado, mesmo você não debatendo, você tentando entender a pessoa, não espere. Amém, queridos? Quarto, não diga diretamente que a pessoa está errada. Isso serve para deixá-la ainda mais na defensiva. Quando tu diz: tu está errado, diretamente, tu está errado, já era, meu amigo, acabou o cara. Pelo contrário, diga: eu posso estar até errado. Tente admitir que eu posso estar até errado, mas vamos refletir junto aqui. Se eu estiver errado, me corrige. Meu irmão, tu já desarmou meio mundo, é ou não é? E aí, em último lugar, de como tentar convencer a pessoa. Se você errou, admita. Eu só vou convencer as pessoas se eu me mostrar que eu sou uma pessoa verdadeira e assumir meus erros, amém? Poxa, eu errei aqui, querido, me perdoa, sabe? Não é que você vai perder um amigo, não. Você vai ganhar um amigo e você vai ver que aquela pessoa vai dar valor a tudo que você disser. Se você tiver a grandeza de dizer: ó, eu errei contigo aqui, ó, me perdoa. Amém? E caso se você errou,
caso você tenha alguma questão verdadeira a elogiar da pessoa, eu elogio, mesmo você dando errado, errei, e você acertou nisso e nisso, e parabéns, porque você foi uma pessoa com boas intenções comigo. Amém, queridos? Ser amigo é ser verdadeiro, irmão, é reconhecer as pessoas, é honrar as pessoas. Poxa, nisso aqui você estava correto, e eu realmente fiz errado, mas eu vou melhorar nisso. E divida seus argumentos. Isso aqui é grande, irmão. Divida seus argumentos. Nunca queira impor uma grande ideia, meu irmão. Tu vai ter que entender tudo que está aqui. Ninguém vai entender nada. A gente que sabe, às vezes, até para a gente entender a gente mesmo é difícil. É ou não é? Até para a gente entender a nossa própria visão, nosso próprio objetivo, às vezes a gente fica meio que embaralhado. Imagina tu querer que ela te entenda em uma conversa, em meia hora. Aí, meu amigo, aí tu quer demais, né? 7, deixe todos falarem sobre as suas ideias, amém? Deixe as pessoas falarem sobre as ideias dela. Possa ser que a ideia dela seja a ideia que vai fazer a tua ideia deslanchar, ou possa ser que a ideia dela seja a ideia melhor do que a tua, de que seja mais execuível, que dê para fazer mais fácil da maneira, amém? Os grandes líderes, nunca eles são os caras que fazem, não. Pelo contrário, eles são os que potencializam. Amém? Busque ver a situação sobre outros pontos de vista, levando em consideração diferentes ideias, sentimentos e objetivos. Meu irmão, eu gosto de ver as pessoas felizes. Eu também sei que a pessoa está triste. A gente tem que se importar com os sentimentos das pessoas, amém? Com os desejos. Poxa, agora eu não estou afim. Tem hora que o cara não quer, meu irmão. 10º. Nono, né? Nunca use o que você quer ou deseja como argumento principal. Tente colocar em primeiro plano um motivo mais forte, como a visão do próximo ou um objetivo em comum em equipe. Sempre, irmãos, vamos deixar nossas vontades e desejos pessoais e vamos tentar procurar um motivo, um propósito maior, porque aquele propósito, aquele motivo maior é mais fácil de ser conectado, amém? Quando eu digo não, isso aqui, não, fazer esse filtro, isso aqui é minha vaidade, isso aqui é meu desejo pessoal, pô, então isso aqui eu vou botar aqui stand-by, até maturar, não, isso aqui tá totalmente na grandeza do propósito de Deus, amém? Num propósito maior. Em último lugar, se nada parecer funcionar, se você não conseguir convencer a pessoa, desafie ela. Desafie ela. Deixe ela fazer o que ela está pensando. Aposte nela, amém? Invista nela. Quem sabe não é dali que vai nascer aquele resultado extraordinário no seu trabalho, na sua casa, no nosso ministério, amém? Agora é o último, irmãos. Como gerar mudanças significativas na vida das pessoas. Eu ainda estou no meu tempo aqui, tá? Como gerar mudanças significativas em outras pessoas. Talvez a tarefa mais difícil em uma liderança seja conseguir desenvolver outras pessoas. Mas aqui tem alguns princípios aplicados aqui, que é: use o elogio a seu favor. Sempre comece com um e reconheça cada pequena coisa que for feita de forma como você quer. Irmãos, olha, agora já é o finalzinho aqui, encerrando. Irmãos, olha só, para você desenvolver pessoas, não é fácil. Se fosse fácil, estava todo mundo deslanchando, né? Mas quando você for influenciar alguém a realizar algo, que ela fizer algo que seja pequeno, mas reconheça aquele avanço pequeno, porque se você reconhecer aqueles pequenos avanços, eles vão se somando e vão se tornar grandes avanços. Em segundo lugar, fale das suas falhas, dos seus erros. Seja uma pessoa vulnerável. As pessoas se conectam com pessoas vulneráveis, amém? Pessoas não querem seguir, caminhar ao lado de
pessoas cheias de fachada, cheias de imponência. Não, elas querem caminhar com pessoas humanas, que estão ali conseguindo alcançar algo, mas que também cometem falhas, amém? E em penúltimo lugar, ao invés de dar ordem direta, escolha fazer sugestões. Em vez de dizer, faça isso, você poderia fazer isso? Você tem condição de fazer isso? Amém, queridos? É uma forma sugestiva, educada, e a pessoa sempre vai estar ali mais conectada com você. E em último, nunca reforce a culpa sobre ninguém, principalmente em público. Nunca reforce a culpa. A pessoa errou, aí tu errou, pessoal, esse cara errou. Meu irmão, acabou, nunca mais aquela pessoa vai confiar, ela está destruída. Mas se você chama ela, meu irmão, eu sei que você errou, você também tem ciência do seu erro, mas eu acredito que você... que isso você vai conseguir. E em último lugar, encoraje as pessoas a encarar novos desafios e faça com que elas entendam quais são os pequenos passos necessários para terem sucesso. Quero te convidar a se colocar de pé. Irmãos, esse último passo aí é interessantíssimo. Eu falei aqui, é muito conteúdo, mas são dicas importantes. Se você puder depois assistir no YouTube, amém? Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no nosso canal. São conteúdos que vão edificar a sua vida. E mais do que isso, mas olha só, encorajar as pessoas a novos desafios. E novos desafios, dizer, para ti ter sucesso, tu vai ter que dar pequenos passos, dia a dia. Esse é o processo necessário de toda conquista. Eu queria te convidar, você que puder, fique de pé, vamos orar. Quantos querem ser pessoas de influência aí, que vão fazer amigos, que vão ser pessoas que vão abençoar vidas, amém? Fazer amigos. Queridos, olha para o seu irmão, a chave do discipulado. Jesus disse, ide e fazei discípulos de todas as nações. A chave do discipulado, irmão. Diga para o seu irmão, você sabe qual é a chave do discipulado? É a amizade. Ninguém manda em ninguém. Discipulado não é manipulação. Discipulado não é controlar a vida de ninguém. Discipulado é ser verdadeiramente amigo, amém? A chave do verdadeiro discipulado, segundo Jesus: eu não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Eu dou a conhecer tudo o que o meu Pai